digno da nossa adoração, possa habitar ricamente em vossos corações. É isso que, em primeiro lugar, eu desejo. É bom estar aqui de volta com os irmãos. Da vez passada que eu tive aqui, tinha bem menos gente, mas era culpa da pandemia, né? Que não permitia que a lotação. Mas você não sabe como o nosso coração se alegra quando vê a casa do Senhor repleta. Isso é motivo de júbilo. E hoje em especial, quando eu cheguei que vi a mesa posta, a mesa do Senhor, digo, é noite de festa. Sempre que contemplamos a mesa do Senhor, nós relembramos o motivo de estarmos aqui. E isso sempre nos alegra o coração, né? Pastor Gilton falou que eu herdei o desejo, o gosto da escatologia do meu pai. Herdei, mas me deu a liberdade de trilhar um pouco os meus próprios passos. Mas não vou negar, não, herdei sim do meu pai muito da sua paixão pela doutrina das últimas coisas. Mas herdei também do meu pai o gosto de chegar cedo e ficar ali sentado. É por isso que eu lhe assustei. Essa eu também aprendi com o meu pai. Graças a Deus por isso. Queridos, eu venho trabalhando e pensando em Apocalipse já há algum tempo. E partindo de uma ideia, de um conceito de que Apocalipse, para muitos cristãos, é um livro assustador. Eu conheço crente que diz que na Bíblia dele só tem 65 livros, porque ele só lê até a carta de Judas e não lê Apocalipse, porque tem medo. Realmente Apocalipse às vezes nos assusta um pouco. Mas esse não é o tema central. Eu topei o desafio uma vez e a partir desse desafio de mostrar a minha leitura de Apocalipse. E esse é o livro, Tu És Digno, que Deus me deu a oportunidade de escrever. Aqui, claro, não é um tratado exegético, teológico, de escatologia. É uma leitura de Apocalipse. É como eu leio o Apocalipse e compartilho com a igreja a minha visão do texto. É claro, eu bem sei que o texto é a palavra de Deus. E a minha visão não vai superar ou sequer ser comparada ao próprio texto. Mas eu quis compartilhar com a igreja como eu vejo esse texto, que é o mais alegre, o mais festivo, o livro de mais adoração de toda a Bíblia. É claro que aqui eu vou tirar o livro de Salmos dessa relação, porque Salmos é Salmos. Salmos não é um livro, Salmos é uma coleção de cânticos. Mas se você tirar isso aí, não há, e se você pensar no Novo Testamento, nenhum texto, nenhum fragmento de texto que seja tão alegre, tão festivo como o livro de Apocalipse. E onde eu vou dizer isso, eu lanço o desafio. Se você achar alguma coisa com mais adoração, com mais louvor do que Apocalipse, me mostra, porque eu ainda não achei. E eu queria pensar um pouco com vocês nessa noite sobre adoração nessa perspectiva de Apocalipse. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse. No comecinho, capítulo 1, verso 1. Vai botar ali? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, guarda essa palavra, devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. João estava preso por pregar o evangelho na ilha de Patmos, que era uma ilha-prisão administrada pelo Império Romano, onde ele degradava as pessoas que eram contrárias ao império e eram jogadas lá nessa ilha para morrerem por lá. E no primeiro dia da semana, num domingo,
João tem uma revelação sobrenatural. E a primeira coisa, além da revelação, além do Apocalipse, presta atenção, que é para já. Brevemente, essas coisas vão acontecer. Então, nós temos no livro de Apocalipse, um texto escrito na carreira. Se você pegar o texto todo e ler a partir daí até o capítulo 22, você vai ver que João está numa pressa de escrever. E porque ele está com tanta pressa para escrever, ele atropela um bocado de coisa. E tem algumas informações que eu tenho extrema curiosidade de saber o que é e como foi. Mas ele simplesmente não diz. Ele está vendo tantas coisas, e a visão é tão grandiosa e tão majestosa, que ele está precisando dizer aquilo tudo, e as coisas estão passando à frente da vista dele, e ele está ouvindo o anjo dizer: escreve, 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 porque é para já. E ele vai escrevendo e atropela umas. E tem alguns assuntos que ele simplesmente coloca uma frase. Aí às vezes você vai ler comentário bíblico por aí, que a partir de uma frase, os caras escrevem 20 volumes. Também haja criatividade, né? Então deixa eu dizer logo que eu respeitei muito o texto, que o texto não diz, eu me reservei o direito de também não dizer, se o texto não diz. Mas como Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo está expresso no texto sagrado, nós vamos olhar para o texto de Apocalipse com os olhos da Bíblia. No capítulo 1, a visão inaugural é a principal, e com certeza, aonde é que ele não está com pressa. Porque aqui ele vai apresentar o personagem central, o personagem principal de Apocalipse, que é Jesus Cristo. Aí ele vai descrever com cuidado. Depois vem os capítulos 2 e 3, que são as cartas, aí, coisa diferente, ele destoa do que está escrito no resto do texto. Mas aí chegamos no capítulo 4, aqui começa Apocalipse de verdade, como a gente está acostumado a fazer, ver revelação, visão e essas coisas fantásticas. Mas capítulo 4, verso 1, botou lá? É o contrário, botou 1, agora 4, não, agora está certo. Valeu. Depois dessas coisas, depois de que ele viu o personagem principal, que é Jesus Cristo, depois que ele escreveu as cartas às 7 igrejas da Ásia, depois disso, ele olhou, João, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, aquele anjo, que eu vou chamar de anjo Cicerone, falou com ele com uma voz de trombeta, falando comigo e disse: sobe aqui e eu vou mostrar as coisas que depois disso devem acontecer. Aí começam as visões. E eu queria que você pensasse comigo, Deus nos dá a criatividade para imaginar essas coisas. E haja criatividade, porque não dá para pensar muito como é o que foi que João viu. Mas ele diz que em espírito, e é uma visão espiritual, ele viu as coisas que agora vão acontecer, ou que já estão em percurso de acontecer. Mas a visão é: sobe, vem para cá. A visão de Apocalipse começa com um chamado, com um convite, com o lançamento de um desafio à igreja: suba para a presença de Deus, se você quer saber o que Apocalipse tem para lhe mostrar. Se você tem uma experiência com Deus, se você tem uma vivência com o Cristo da revelação, Apocalipse é só um livro de charadas. Então tudo começa com a percepção de que você precisa ter experiências com Deus, você precisa conhecer Cristo para que Apocalipse faça sentido. Veja que as desgraças que estamos acostumados a associar a Apocalipse, e tem realmente um bocado delas aí, os selos, as trombetas, essas coisas, só vão acontecer do capítulo 6 em diante. E no capítulo 4, depois da visão inaugural do Cristo, ele agora vai começar a ver o que realmente importa. Sobe para cá. Quer conhecer Apocalipse? Conheça o Cristo que se revela no Apocalipse, que se dá a conhecer.
E o texto segue, eu vou ler aqui na minha versão, se você quiser botar lá, fica à vontade. Voltando então, retomando agora o verso 2, e no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Só essa visão já é alguma coisa. Pode dar glória, pode dar, é para dar glória mesmo. E aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao de esmeralda circundava o trono. Isso é o trono central. O mesmo trono que Ezequiel viu saindo da cidade sitiada de Jerusalém e vindo ao encontro do povo no exílio. O mesmo trono que Isaías viu na revelação, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. É o mesmo trono onde o Todo-Poderoso está sentado, e essa figura é muito fácil de você entender, porque quando a gente fala em trono, a gente fala em soberania, em reino, em quem tem poder e autoridade. A figura central, a quem João dirige a sua visão, e sabe que é quem coordena tudo o que está acontecendo, é o que está sentado no trono. Todas as outras coisas são circunstanciais, porque no trono está sentado aquele que é digno. Mas ao redor do trono, tem um trono principal, tá imaginando aí, né? Ao redor desse trono, haviam 24 outros tronos, aí eram tronos secundários, nos quais estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Guarda essas coroas aí, a gente vai precisar dela daqui a pouco. A interpretação tradicional nos diz, e eu nesse lugar, nesse ponto eu não tenho dificuldade em acompanhar a interpretação tradicional, que os 24 tronos representam todos aqueles que fizeram uma aliança com Cristo e com Deus no Antigo e no Novo Testamento, na Antiga e na Nova Aliança. E eles estão por ali, ao redor. Mas além do trono saíam relâmpagos, estrondos, trovões, e na frente havia 7 tochas e 7 chamas ardentes, com os seus 7 Espíritos de Deus. Vamos ler o texto, é sempre bom ler o texto. Diante do trono havia algo como um mar de cristal, um mar de vidro cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono haviam, está montando o cenário, né? 4 seres vivos, cada um coberto com olhos de frente e de trás. Não tente imaginar, que não faz nenhum sentido, é sem pé nem cabeça, né? Se for do ponto de vista da ciência humana. O primeiro semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro semelhante a um rosto de homem, e o quarto a uma águia. Toda a criação representada aqui. E cada um desses seres tinham 6 asas inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar. Agora nós vamos botar, cadê, está lá? O que é que eles, dia e noite dizendo? Vamos lá, igreja. O que é que eles dizem? Decorou? É isso que você vai dizer a eternidade todinha quando estiver lá. Então decora aí, de novo para decorar. A adoração começa em Apocalipse, antes de qualquer coisa, antes de qualquer tragédia, antes de qualquer premonição, antes de qualquer outro acontecimento, tudo começa com a adoração. Mas a adoração daquele que é santo, 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 que é o Senhor Todo-Poderoso, que era e que é, mas há de vir. A adoração começa em Apocalipse com a percepção, que precisa ficar muito claro quem é o Deus a quem você adora.
Muito mais do que qualquer outra coisa, você tem que saber quem é Deus, porque isso fará toda a diferença no livro de Apocalipse. O que está explícito em Apocalipse, ao contrário do que alguns afirmam, e eu tenho dito isso em todo lugar, não é uma luta escatológica, como se houvesse alguma possibilidade da história mudar. Porque a luta escatológica já foi travada e já foi vencida. Sabe quando é que ela foi travada e quando ela foi vencida? Quando Cristo, cravado na cruz do Calvário, gritou: está consumado. Ali a luta acabou. O diabo é abusado, ele se levanta e ele quer mexer. E no livro de Apocalipse, em alguns momentos, ele se levanta e o texto diz que ele se arregimenta para lutar. Mas não tem luta, porque ele já é derrotado. Mas eu preciso saber de que lado eu estou. Eu preciso saber a quem eu adoro, porque isso vai fazer toda a diferença na compreensão do texto e na minha participação nessa história. Quem é o Deus que eu adoro? Isaías teve a visão do mesmo trono e ele diz exatamente a mesma coisa. Na verdade, ele ouve os querubins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E por causa disso, toda a terra está cheia da sua glória. Quem é o Deus que você adora? A adoração começa na percepção de quem é Deus, das suas experiências com Ele, da sua vivência com Ele, da sua compreensão de que Ele está com você. Quando Moisés encontrou Deus, ou melhor, Deus encontrou Moisés lá na sarça ardente, naquele episódio no sopé do Monte Sinai, entre outras conversas, não vou contar a história toda, mas Moisés pergunta para Deus: qual é o seu nome? Pela mentalidade da época, de como eles entendiam as coisas, na verdade Moisés está perguntando quais são as suas características. Como eu posso lhe definir? Quais são os atributos que eu lhe dou para que eu possa lhe identificar? E Moisés cresceu no Egito cheio de deuses e tinha Deus para qualquer coisa. E Moisés está perguntando, no meio desse panteão de possibilidades, onde eu posso lhe identificar? A resposta de Deus é fantástica. Esquece esse negócio de panteão. Esquece um perfil. Você não vai traçar um perfil meu. Eu sou aquilo que eu decidi ser. E ele vai, de certo modo, repetir a mesma instrução que ele dá a Abraão 500 anos antes. Olha, você vai andar comigo e nessa caminhada você vai perceber quem eu sou. Você só conhece Deus e você só consegue adorá-lo de verdade, aquele que é santo, santo e todo-poderoso, se você tiver experiências pessoais com Ele. Assim começa Apocalipse. A primeira coisa, a primeira visão é: saiba a quem você adora. Conheça um Deus que é absolutamente santo. E é interessante a gente perceber, porque a gente afirma, e é verdade, que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é bondoso e misericordioso. E se a gente começar a listar os atributos e aqueles com os quais Ele nos toca, aí a lista é muito grande. Mas nós cremos numa trindade, presta atenção, que é conhecida como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entre todos os atributos e qualidades de Deus, aquele que nomeia Ele é que Ele é Espírito Santo. Então, ser santo é aquilo que distingue Deus de tudo que você conhece. E é esse Deus que é diferente de tudo, que não cabe em nossos padrões, mas que eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter vivência com Ele. É a Ele que eu adoro. Você conhece Deus? Você tem experiências com Ele? Se não tem experiências com Ele, Apocalipse é só um livro de charada. E na visão de João,
O Todo-Poderoso está sentado no trono, o trono principal, e ao redor dele está toda a criação e todos aqueles que com eles fizeram aliança. E agora eles adoram. Eu reconheço que tu és santo, santo, santo. E assim Apocalipse caminha. E de adoração em adoração, de louvor em louvor, de prostração em prostração, Apocalipse vai caminhando. Quando você entra na vida, quando você encara a sua caminhada, na certeza de que o Santo e o Todo-Poderoso é com quem você convive, pode vir a desgraça que vier, pode vir a tribulação que vier. E essa é uma coisa que me perguntam muito: quando é que vai acontecer a tribulação? Sabe qual é a resposta? Não sei. Porque eu não sei. Mas tribulação tem um negócio, eu gosto de traduzir diferente. Eu sou nordestino, nasci aqui em Aracaju, terra boa, não tem lugar melhor do que esse. E nordestino não fala tribulação, fala, sabe o quê? Aperreio. Aí você sabe o que é, né? Tribulação parece um termo técnico, acho chique, né? Mas aperreio você sabe o que é. E a Bíblia diz: olhe, no mundo vocês vão passar por aperreio, se prepara. A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não é um passeio no playground, não é. E tem gente que prega por aí, graças a Deus, conheço o pastor Gito e sei que ele não comete esse erro de pregar que quem aceita Jesus nunca mais vai ter problema. Ele nunca pregou isso aqui não, né? Graças a Deus. A gente diz assim, depois vai que eu passo vergonha, mas eu conheço o pastor Gito e sei que... Mas você sabe que tem gente que diz, vida cristã, quando você aceita Jesus, acabam seus problemas. É o contrário, aí é que começam os aperreios. E às vezes são os grandes aperreios. Mas isso não é problema, porque quando a gente começa a ler Apocalipse a partir da ótica e da percepção que tudo começa na compreensão de quem é Deus, e porque eu sei quem é Deus, eu vou adorá-lo e vou declarar, independente do que acontecer, que Ele é santo, santo, santo. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque eu conheço Deus. O fruto falhou, mas eu não preciso de fruto para adorar a Deus. As coisas deram erradas, mas eu não preciso que dê certo, porque eu adoro a Deus pelo que Ele é, porque eu sei quem Ele é. Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive. E no meio de toda a desgraça, eu creio que no fim Ele se levantará. E essa semana eu fazendo um estudo lá com o pessoal da igreja, teve um que quis teimar comigo em pedir prova. Mas prova, me mostra como é que isso vai ser. E eu fui muito honesto a dizer, pois eu não provo, eu não sei. Porque a fé é a certeza daquilo que eu não provo. É por isso que eu já adoro desde agora. É no meio da tribulação e adorando a Deus. É no meio do aperreio das circunstâncias difíceis. Mas eu adoro a Deus. E como eu gosto de lembrar de Paulo e Silas na prisão. Meia-noite, sofrido, apanhado, surrado, sem comissão de direitos humanos para defender os presos. Olha, você imagina a situação do coitado? E sempre que eu leio esse texto, eu costumo dizer para a igreja: você só tem direito de reclamar de sua vida se tiver pior do que a de Paulo e Silas. Se a sua não está pior do que a Paulo e Silas, você não tem ainda direito de reclamar, não, viu? Porque na situação que eles estavam, o texto diz que eles cantavam e louvavam a Deus, porque a adoração não está nas circunstâncias, mas a adoração está voltada naquele que é santo e senta no trono. Quando o meu olho está postado lá, quando eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia, não tem aperreio nessa vida que cale a minha adoração. Mas vamos voltar para o texto? Depois que ele clamou, santo, santo é o seu Deus Todo-Poderoso, que era, que é. Mas espera aí,
Vocês são bons em língua portuguesa. O verbo no passado, ele era. O verbo no presente, ele é. E o verbo no futuro, ele será. Mas não é assim que diz o texto. Porque, na verdade, a minha adoração não é a um Deus que está preso à linha do tempo, está preso à história. É um Deus que era, que é, porque não pode mudar, mas há de vir, porque Ele vai vir da eternidade e invadir o tempo e subverter a história. Porque ainda que dê tudo errado, eu tenho um Deus que não depende das circunstâncias para mudar a minha história. Sabia disso? Porque Ele há de vir. A minha esperança não está no tempo presente, não está nas circunstâncias, naquilo que eu vejo, mas a minha esperança está num Deus que vem de lá para cá o meu socorro, vem de lá para cá o meu encontro. Ele há de vir, e a minha história vai ser invadida e transformada. Por isso eu adoro a Deus, porque a minha esperança não está no tempo presente. Porque a minha esperança não está no agora. Embora dê tudo errado, eu adoro um Deus que muda a história. O seu destino não está determinado pelo seu presente. O seu futuro não está determinado pelo seu passado. Mas você adora, eu adoro um Deus que muda a história. É por isso que eu adoro. E quando eu percebo que Deus muda a história, veja o que acontece. E cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostram e adoram ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. E sabe o que é que eles fazem? Eles colocam as suas coroas diante do trono e dizem. Antes do que eles dizem, presta atenção. Lembram? 24 anciãos sentados em 24 tronos auxiliares, cada um com sua coroa. E essa é uma figura fácil de perceber. Duas coisas rapidinho sobre coroa. A primeira e mais óbvia, coroa é sinal. Isso você aprendeu quando era pequenininho nas histórias de desenho animado. Coroa é sinal de rei. Onde tem um rei, onde tem uma rainha, tem uma coroa. Só quem bota a coroa na cabeça é quem é rei. Mas, quando João teve essa visão, ainda aconteciam, claro que sem o glamour do passado, mas ainda aconteciam, os famosos Jogos Olímpicos da Velha Grécia, que eram celebrados em homenagem aos deuses deles. Só uma curiosidade. E quem ganhava as diversas provas, quem ganha hoje nos Jogos Olímpicos modernos, ganha uma medalha, o primeiro lugar de ouro, né? Tá? Naquela época, ganhava um ramo de louro que era colocado, porque a folha de louro era a planta do deus deles lá. Então, a coroa de louro era o símbolo, a ostentação de que você é vencedor. Só usava quem era digno, porque venceu a prova. Então os 24 anciãos estão com coroas, porque eles têm a dignidade, porque passaram pelo aperreio. E lá, quando o quinto selo é aberto, João vê aquela multidão ali embaixo do trono ali, e o anjo pergunta para ele: quem são esses? Aí João, não sei. Esses são aqueles que, tendo vindo do grande aperreio, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e agora conquistaram o privilégio de assistir diante do trono. Mas sabe o que eles fazem aqui? Eles pegam as suas coroas e depositam diante do trono central. Preste atenção, em primeiro lugar, não há nenhuma ordem, não há nenhum mandamento, não há nenhuma instrução para que eles façam isso. Isso é um ato espontâneo. A adoração surge, nasce, começa como uma ebulição dentro de você, que lhe leva a adorar.
não precisa mandar. Quando você precisa de ordem para adorar a Deus, quando precisa que alguém lhe instrua, é porque a coisa não está acontecendo ainda. Tem que acontecer no fundo do coração, tem que lhe mexer por dentro. E você tem que ser tocado e levado. E eu vou adorar, porque eu não tenho como ficar calado. A adoração, ela lhe enche a vida, lhe toma o corpo, lhe leva. Eu tenho que adorar. Mas sabe o que mais? Eles pegam a coroa, que era o símbolo que eles tinham da conquista, e colocam diante do trono daquele que é digno, porque eles sabem que o único que é digno de adoração, de louvor e reconhecimento é o que está no trono central. Tudo aquilo que eu conquistei nessa vida pode até parecer bom. O livro que, graças a Deus, Ele me deu para escrever, tem que ser colocado no altar. Tudo que Deus lhe deu, o lugar é no altar. Todas as suas conquistas, todas as suas vitórias, tudo aquilo que foi motivo para você se achar e estar onde você está, traga para o altar. Coloque. E os 24 anciãos tiram a coroa e colocam lá. A adoração verdadeira é aquela que se dirige ao Todo-Poderoso. Eu não sou digno de nada. Sabe quem foi que disse isso? João Batista. João Batista, quando viu Jesus chegar para ser batizado, João disse, não, peraí. É o contrário. Eu é que devo ser batizado. Esse que vem aí, eu não sou digno nem de amarrar o cadastro da sandália. Isso é adoração. Isso é reconhecer o seu lugar. Mas você quer saber quem foi João Batista? Jesus disse desse homem que se achava indigno de amarrar a sandália. Jesus disse dele, entre os nascidos de mulher, nunca houve um igual. Porque quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas quem está disposto a pegar a sua vida e colocar no altar a sua coroa, todas as suas conquistas, todos os seus prêmios, todas as suas vantagens, e colocar no altar e entregar a vida por amor de mim, isso Jesus disse, aí vai ganhar. Tem que abrir mão. Tem que estar disposto a renunciar. Jesus disse, quem quiser vir após mim, ao aperreio, bota a cruz no ombro e vamos caminhar. E vamos caminhar. Vida cristã de adoração é aquele que está disposto a caminhar com Cristo, mesmo que seja arrastando uma cruz. Mas aí já, terminando o capítulo, ele vai dizer, tu és digno, ó Senhor, nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. O último destaque de adoração e que vai caminhar por todo o Apocalipse. Está logo no capítulo 4, que é para você ter o guia e a orientação do que vem pela frente. Eu te adoro, Senhor, porque a tua vontade é o que faz e acontece. Não é a minha vontade. Tu criaste tudo que existe. Olha, Deus, eu te adoro porque eu sei que as coisas são como são. Porque a tua vontade foi que fizeram acontecer. Deus precisava criar as coisas? Não precisava. Mas um dia a sua vontade se manifestou. E numa palavra ele disse, haja luz. E a luz aconteceu. E está até hoje aqui. Quando Deus fala, quando Deus manifesta a sua vontade, acontece. E eu adoro a Deus pela sua vontade, que é sempre melhor que a minha. Quando eu abro mão da minha vontade, eu reconheço que é a vontade de Deus que cria e que faz acontecer e que conduz a história. E no capítulo 5, logo a seguir, nós vamos ver exatamente isso, porque João tem, dentro da visão, ele tem a percepção de que há um livro fechado e lacrado e que ninguém pode abrir. E João está agoniado e aperreado, porque é o livro que indica que a história precisa caminhar e ninguém
ninguém pode abrir, realmente quando ninguém pode ter o controle da minha história, eu fico desesperado. Quando eu não sei como é que está e eu estou largado por aí, para ver onde é que eu me bato, bate um desespero. E o texto diz que João chorava. Mas um dos anciãos, desses 24, chega para ele: ei, calma, calma. Existe alguém que é digno de abrir os selos, de controlar a história, de fazer o que tem de fazer, porque ele tem tudo em suas mãos. O leão da tribo de Judá. Ah, como eu gosto dessa passagem. Ah, como essa passagem me anima. Sabe por quê? Porque ainda está usando a sua mente e sua criatividade. O leão da tribo de Judá. Figura imponente, forte, com a juba maior do que essa nossa, né? E João diz: pronto. Aí ele respira fundo. Não estou mais perdido. Minha vida não está mais largada. Eu tenho alguém que controla agora. E ele é o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, aquele que reina e vive para sempre. Oh, glória por isso tudo. E ele então para e se vira para olhar. Você pensa que ele viu um leão? Ele viu um cordeiro. E um cordeiro que foi morto. Lembra que eu comecei dizendo que a batalha foi travada na cruz do Calvário? Ele tem a história em suas mãos porque ele venceu a morte. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é esse a quem eu adoro, porque é absolutamente digno de todas as coisas. O leão de Judá, o Todo-Poderoso, se entregou em meu lugar. E eu o adoro, porque eu reconheço que a minha vida está em suas mãos. Igreja de Jesus Cristo, antes de qualquer batalha, antes de qualquer aperreio, antes de qualquer dificuldade nessa vida, reconheça quem é que está no trono e adore, porque Ele é digno da sua adoração. Entregue a Ele tudo que você tem, toda a sua história, toda a sua vida, toda a sua percepção. Entregue a Ele, porque é assim que se faz adoração. E deixe Ele comandar segundo a sua vontade. Aí o que vem daqui para frente, pode abrir selo, pode tocar trombeta, pode vir cavaleiro, pode vir o que for. Eu estou nas mãos do Todo-Poderoso. Pode vir um aperreio que for, pode vir a desgraça que for. Eu estou na mão daquele que faz tudo do jeito que quer. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Adore a Deus. Declare quem é o Deus. Vocês já cantaram uma vez, eu vou pedir que cante de novo. O canto de Apocalipse. Adore a Deus, igreja. Porque Ele é digno. Porque Ele merece. Entregue a Ele agora toda a sua vida, toda a sua história, todos os seus louros. Entregue a Ele. Deixe Ele controlar e conduzir a sua história. Adorando ao Cordeiro que é digno. Se quiser ficar em pé, fique. Se quiser levantar as mãos, levante. É isso que vamos fazer toda a eternidade. Declarar que Ele é santo, igreja de Cristo. Cante e adore ao Senhor.
você imagine que estamos aqui na terra, ainda passando pelo meio dos aperreios. A vida ainda está acontecendo, o breve ainda não aconteceu. Agora você imagina quando a gente chegar diante do trono de verdade, que contemplar aquele que é digno, que é santo, 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 todo-poderoso. Isso aqui não é nada diante da glória. Paulo vai dizer, porque as aflições do tempo presente em nada se podem comparar com a glória que em nós há de se revelar. Oh glória, feche os seus olhos, glorifique a Deus, porque nós vamos estar diante do trono do Cordeiro. Nós vamos estar lá. Nós vamos glorificar a Deus por toda a eternidade. E essa canção aqui é só um ensaio da grande adoração eterna que Apocalipse nos chama. Como João foi chamado para estar na presença, a igreja também vai estar na presença do Altíssimo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que assentas em glória no Teu trono, te suplicamos humildemente, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, nos permita permanecer prostrados diante daquele que é eternamente digno, que a nossa boca e vida esteja somente cheia de louvor e adoração, que o Teu nome seja exaltado no meio da congregação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Deus, Jabes, hoje pela manhã eu preguei sobre a inaturalidade da oração. O primeiro tópico foi justamente esse, né? É inatural acessar o trono